sou artista plástico, trabalho com imagem minha vida inteira. O vermelho é uma cor muito interessante, sempre me intrigou o fato da esquerda, do comunismo mundial, ter tomado posse praticamente dessa cor, né? A partir do momento que eu comecei a entender o comunismo, há muito tempo atrás, né? Eu achei que, na realidade, o negro, o preto, a cor negra, tinha muito mais a ver com o comunismo. O negro remete à morte, remete a luto, remete a tudo que o comunismo praticou durante décadas no mundo, né? Basta a gente lembrar que um dos maiores genocidas da história da humanidade foi Mao Tse-tung, que matou 70 milhões de pessoas. Outro genocida é um do Partido Nacional Socialista Alemão, nacional socialista alemão, que a esquerda envergonhada tende a fazer uma certa confusão. Ele se chamava Adolf Hitler, né, que matou 40 milhões de pessoas. Né? Então, daí vem esse comunismo negro. Aí vai para os outros, né, como Stalin, que foram 20 milhões de pessoas mortas. Né? O comunismo no mundo, até na Indochina, uma das estratégias do comunismo foi usar a fome, foi rebaixar e esmagar todas as populações que eles queriam dominar através da fome e através da miséria. No caso do Stalin, por exemplo, dos 20 milhões de pessoas que foram mortas, calcula-se, as pessoas calculam que 14 milhões morreram de fome. Né? Então, tudo isso para nós hoje parece estar no livro de história, parece estar muito distante da nossa realidade, dessa realidade festiva de bandeirinha, de vuvuzela, de Copa do Mundo, de confraternização entre os povos felizes do mundo em torno do esporte, que é o futebol, essa coisa maravilhosa, romântica. A realidade é bem diferente. A realidade é que na cerca do nosso quintal, do outro lado da cerca do nosso quintal, acontece exatamente o que aconteceu, esse genocídio, essa destruição praticamente de uma população inteira, de uma nação, de um país inteiro. Eu estou me referindo, claro, à Venezuela. Falo todos os dias com pessoas, com amigos na Venezuela. Amigos, inclusive, que estão no meu coração. Que quando me contam o que está acontecendo, me dá uma sensação de impotência terrível, porque nós não conseguimos ajudar. Eu ouço ontem, por exemplo, uma amiga na Venezuela me contar que a Venezuela praticamente, o país inteiro, a nação inteira, está sem água. Eles não têm água. Não tem distribuição, não tem infraestrutura para distribuir água. Esse era um problema que restrito às cidades mais pobres, há pouco tempo atrás. E agora está chegando em cidades grandes e as cidades mais importantes, tipo Caracas, onde, evidentemente, os bairros mais ricos, dos políticos, etc., têm água, claro. Né? Então, a falta de água, que é uma coisa elementar, é só a ponta do iceberg. Na Venezuela, hoje, não tem mais transporte, praticamente. As pessoas andam a pé. A Venezuela tem cortes de luz frequentes o tempo inteiro. Não tem medicamento nos hospitais. Não tem medicamentos, não estou me referindo, é claro, a medicamentos mais sofisticados, mas eu estou me dizendo uma simples aspirina, simples antibióticos. Está chegando a Venezuela num estado de limite crítico, um estado do limite do humano. A Venezuela está voltando praticamente ao século XIX. A origem vem do chavismo e, consequentemente, do apoio que Chaves teve de um brasileiro ilustre, que hoje está por aí, que se chama Fernando Henrique Cardoso.
que era membro do Diálogo Americano, comunista, que se juntou ao Foro de São Paulo em 1993, ao Foro de São Paulo de Lula, todos juntos, para construir um bloco comunista, esta porcaria que a gente conhece, na América do Sul, e espalhar através de Cuba, com a ajuda de Cuba. São amigos de Fidel Castro, amigos de Che Guevara, Chaves, Evo Morales, essa corja toda. Onde isso está ficando agudo é na Venezuela. E a Venezuela já não tem mais possibilidade de solução de dentro para fora. A única solução para a Venezuela, e isso as pessoas lá de dentro da Venezuela estão dizendo, é uma solução externa, de uma coalizão e de uma intervenção de países para que ela possa viver, respirar novamente, porque não tem mais condição alguma. Daí me envergonha profundamente o fato de ser brasileiro e ter que ouvir de um comunista como Aloysio Nunes a recusa de apoio ao povo da Venezuela, como ele acabou de fazer quando o vice-presidente norte-americano Mike Pence veio para cá, para o Brasil. Eles são comparsas. Eles participam exatamente do mesmo sistema. Nicolás Maduro, Lula da Silva e agora esse governo incompetente de Michel Temer. Todo mundo quer sair da Venezuela. Ninguém quer sair dos Estados Unidos, por exemplo, de um país que funciona, para emigrar para outro país para obter uma chance de viver. Não. Mas da Venezuela, todos querem sair. E todos estão saindo na fronteira do Brasil para outros países, etc. E criando uma série de problemas. Em Roraima tem problema de prostituição, de venezuelanos que se prostituem, que atravessam a fronteira e não têm o que fazer. Mas é melhor a prostituição do que viver no sistema do narcotraficante Maduro. Eu pedi, inclusive, para que uma jornalista amiga minha, que escreve, que está dentro da Venezuela, que participa da resistência, para que contasse para nós o que é que está acontecendo, e nós temos o áudio dela aqui, que vou colocar. A situação na Venezuela só piora dia a dia. A permanência do chavismo no poder pode ser contada em mortos. Enquanto a mídia do continente e do mundo continua a falar da falta de alimentos, da falta de remédios e também fala de uma crise política e econômica. Mas no meu país não há crise nenhuma. O que há na Venezuela é um genocídio premeditado e nossa sociedade foi desarmada já faz muitos anos e estamos sendo escravizados mediante a fome, porque a fome no meu país é induzida. O que a mídia e esses governos vizinhos não falam é que na Venezuela há um conflito armado internacional. Nosso território, nosso país foi invadido pelo exército e a inteligência cubana, pela Rússia, pela China, pelo terrorismo islâmico, pelas FARC da Colômbia e ELN de Colômbia, a outra guerrilha colombiana, os sicários dos movimentos sociais de todo o continente entram e saem da Venezuela todo o tempo. Então a solução já não está nas mãos dos venezuelanos. Uma população faminta já não tem mais força para continuar essa luta. Precisamos ajuda e essa ajuda tem que vir de fora. Quando falo de ajuda, não estou falando de alimentos ou de dinheiro ou de tendas
nas fronteiras de nosso país. Estou falando de exércitos, estou falando de coalição de países que nos ajudem a expulsar os invasores de nosso O território. comunismo realmente deveria adotar o negro como sua cor. Uma sombra que se espalha pelo mundo. Uma sombra que se espalha pelo mundo levando morte, levando miséria, levando atraso e sacrificando os próprios povos. Porque quem paga, no fim, são os povos. Gente morrendo em filas de hospital por falta dos medicamentos mais simples. Se nós quisermos enviar qualquer coisa para ajudar o pessoal lá, como já tentamos fazer, não existe a menor possibilidade. Nada do que a gente enviar para lá vai chegar nas mãos das pessoas. Uma mísera peça de computador, por exemplo, porque lá não existe, se quebrar um computador e faltar uma placa-mãe, se faltar uma placa de vídeo, o computador está condenado, não funciona mais, porque não existe a peça de reposição, não existe quem coloque, não tem dinheiro para... É isso. Se nós quisermos enviar, como já tentei, como já quis, não vai chegar na mão da pessoa. Porque a remessa para no correio, e no correio a embalagem é aberta e a peça é roubada. E não chega jamais. Eu estou falando de peça de computador, mas nós poderíamos falar de remédio, nós poderíamos falar de qualquer coisa. Tudo. A Venezuela está... Nicolás Maduro e o chavismo isolaram a Venezuela do resto do mundo. É um comunismo negro. E usam a fome como estratégia para subjugar o povo. E se vocês acham que isso está distante, que isso está nos livros de história, se preparem, porque está do outro lado da nossa cerca. Nós temos 4 meses para reverter isso, ou nós vamos entrar na sombra desse comunismo negro.